Eu não sei se os senhores já tiveram contato com a obra o Igreja, Carisma e Poder do ex-frade franciscano Leonardo Boff, que é praticamente um magnum opus dele e também da teologia da libertação em geral, e que foi a base formadora de grande parte do clero brasileiro por uns bons anos, se é que podemos ver, e talvez em alguns lugares até hoje. Mas se vocês tiveram ou não tiveram contato com essa teologia em geral que ele trata no livro, é uma coisa que nós podemos resumir que cai num protestantismo congregacionalista. Nós sabemos disso. Porque ela é uma igreja que nasce do povo. A igreja do carisma é a igreja que nasce do povo, a igreja de Cristo, que é do meio do povo, é sempre o povo de Deus. É a expressão máxima que nós podemos utilizar. E também nós temos a igreja do poder, em oposição direta à igreja do carisma. A igreja do poder é a autoridade, são os papas, os bispos, os padres, que são o clericalismo. E que nós sabemos que tem a autoridade, eles têm a autoridade, mas a linguagem muito utilizada no livro é que eles têm poder. E nós não vamos negar que tiveram casos, e tem até hoje casos de abuso de poder, abuso de autoridade por parte de clérigos, seja em matéria de fé, matéria de liturgia ou matéria de pastoral. É uma coisa muito comum isso acontecer, mesmo com que esses ainda acabem se dizendo servos do povo de Deus. Mas, uma coisa interessante, vamos fazer um paralelo agora dessa tese do Leonardo Boff, que lhe rendeu um aviso da Congregação da Doutrina da Fé, com a prática dos tradicionalistas, dos católicos tradicionalistas, especialmente, eu não me refiro aqui aos sede-vacantistas, mas me refiro aos de ramo lefevrista, especialmente a Fraternidade de São Pio X, em partes, e mais ainda a resistência. A resistência ela tem esse certo aspecto que quer manter a posição da fraternidade como ela era antes das negociações com Roma, que tiveram a concessão do direito de assistir matrimônios, de atender confissão, essas coisas. Para que de fato essas coisas tenham validade de acordo com a tese deles. Vamos lá. O Boff diz no livro, basicamente, quando ele fala sobre a igreja, que a igreja ela é governada pela autoridade do povo de Deus. Ela é uma coisa que vem de baixo. Uma coisa que vem de baixo. É o povo que governa a igreja. Então, é a igreja que caminha, é o povo, nós somos povo de Deus que caminha, e todas essas coisas. E muitas vezes fazendo referências ao povo de Deus do deserto, que não era um povo que tinha uma autoridade monárquica lá dentro. Que Moisés, nós sabemos que ele não era, como é que nós podemos dizer, uma espécie de monarca entre eles. Ele era o profeta, mas ele era praticamente a voz viva de Deus. Eles se usam muito dessa figura do profeta dentro do contexto da teologia da libertação, que é aquele que seja leigo, como um Lula da vida, seja bispo, seja padre, freira, agente pastoral, ministro ordinário, seja lá o que for, ele vai ser a pessoa que fala, a pessoa que fica lá fazendo as coisas, que vai contra o governo, invade a terra dos outros. Isso tem. Então, eles tentam, lógico, de forma muito terrível, para não dizer outras palavras, fazer esse paralelo do povo de Deus que caminha no deserto, da opressão e não sei o quê. E nós podemos lembrar que no tradicionalismo, de certa forma, existe isso daí. De muitas vezes os fiéis acabarem sendo comandando os sacerdotes. Sacerdotes, consequentemente, influenciados pelos fiéis. Fora um desprezo completo, muitas vezes, pela pessoa do Papa e do Bispo diocesano, canonicamente erigido, em voga, não da libertação, mas agora da tradição. Que eles têm um conceito abstrato, digamos assim, de tradição. Não, tradição é o que a igreja sempre fez e todas essas coisas, mas se você pegar o que realmente sempre se teve um conceito de tradição, antes mesmo do próprio Vaticano II, é como, por exemplo, dizia o Papa Pio IX, eu sou a tradição, eu sou o Papa, eu sou a tradição.
A tradição ela tem que estar por debaixo do magistério. A tradição sem base lógica e sem regra é isso que acontece muitas vezes dentro dos apostolados, por aí assim. E muitas vezes acabam que esses leigos, essas pessoas de forma muito autônoma, sintam-se membros da igreja docente a ponto de julgar determinados fatos de uma forma que nem mesmo os papas e bispos poderiam fazer no contexto atual. Na verdade, agem como contrários, se nós formos reparar uma coisa. Nós temos aí, eles dizem a missa nova é ilícita. Mas quem declarou isso? Você, leigo, um sacerdote sem ser um pároco, sem ter o munus de ensinar, sem ter o carisma que eles mesmos tomam do Vaticano II mesmo, do carisma dos bispos de ensinar, que a eles foi dado pelos apóstolos e pela igreja. Não, é o leigo que ensina, o padre, um padre sem jurisdição, bispos aí sem jurisdição, que fazem coisas até dentro da liturgia que são sem jurisdição. Isso, em outros tempos da igreja, seria considerado uma coisa escandalosa, uma coisa digna de um cisma, de coisas do tipo. Mas se você falar que eles são cismáticos, eles vão fazer uma restrição mental e dizer, não, cismático é o pessoal da igreja conciliar, que não... Peraí. Não faz sentido essa afirmação muitas vezes deles. Então, na teologia da libertação, especialmente na obra do Boff, nós vemos que o leigo ele acaba sendo o membro da igreja docente. Nós temos o leigo, o povo de Deus, o leigo sendo muitas vezes o protagonista das coisas. Nós vemos que isso na prática acontece com os membros dos famosos CPP, Conselhos Paroquiais de Pastoral, e muitas vezes na liturgia, nas igrejas em geral, nós temos a tal da dona da igreja. A dona da igreja é uma leiga, que ela é ela quem é a ministra da comunhão, ela quem puxa o terço, ela puxa o canto, ela é a presidente do apostolado da oração, ela é tudo. E ai de você se ir contra ela, ela torna-se o que ela tanto condena, que é a igreja do poder, mas isso não é uma coisa normal. E graças às concessões litúrgicas, que consequentemente sabemos que não são louváveis, que foi muito dada aos leigos em matéria de liturgia e também de pastoral, de catequese aos leigos, isso fez com que esse problema se agravasse muito mais. Então nós vemos que tem o leigo que faz parte da igreja docente, e principalmente esse espírito sinodal de hoje, de todo mundo ser igual, está sendo muito compartilhado agora isso daí no sínodo da sinodalidade. Mas na tradição é como eu descrevi, isso acontece de uma forma muito, muito normal por muitas vezes. Muitas vezes até mesmo nós temos que considerar também os sacerdotes, que sacerdote, tanto na visão do Boff, nessa obra, como dos teólogos da libertação em geral. Aqui eu cito também a liturgista famosíssima, que influenciou muitos grupos e pastorais de liturgia Brasil afora, que foi a religiosa beneditina, a Ione Buist. Ela praticamente ensinava que quem faz a liturgia é o povo, quem faz a missa é o povo. É uma tese que acho que nem os protestantes chegaram a afirmar uma bizarrice dessas. E é o que influenciou e influencia muitas visões aí. Que o sacerdote seja simplesmente um ministro do povo, que vai, chega, só faz a consagração e vaza embora. Talvez isso 1 ou 2 vezes por dia, porque muitas missas não é bom, que isso e aquilo. E é o que acontece. O sacerdote ele é como se fosse só um ministro do povo de Deus, e quem faz a missa é a comunidade. Mas, em paralelo, nós vemos que no tradicionalismo, muitos sacerdotes tornam-se, estão, na verdade, à mercê de certos apostolados. Nós vemos aí quase um sectarismo. Isso em diversos grupos tradicionalistas ou tradicionais. Não me refiro aqui apenas ao lefebvrismo, mas, em geral,
Nós vemos que muitas vezes fiéis de influentes, seja na lábia, falo numa linguagem popular, ou seja no poder financeiro, monetário, acabam ou tirando ou colocando determinado sacerdote que lhe seja de interesse lá. Isso é uma coisa muito comum. E os padres que querem realmente, às vezes, fazer um apostolado e que realmente falam a coisa certa, eles são mandados embora. Pobre do padre que quiser ficar lá. Então, o que acontece muitas vezes é isso. O padre ele fica à mercê do apostolado do povo, que lá às vezes ele vai receber um auxílio financeiro, ou ele vai ter uma determinada autoridade maior lá, mas que está tudo dentro desse contexto protestante e quase membro da teologia da libertação, que é quase a mesma coisa, vamos convir aqui, do padre ser influenciado pelos fiéis e o padre ser quase um servo dos fiéis. Muitas vezes é isso. O fiel vai lá e quer mandar no padre, o dono da missão, o dono da casa. Isso acontece, os senhores sabem muito bem, em muitos apostolados. O próprio João Paulo II, quando veio ordenar alguns padres no Maracanã em 1980, ele disse: o eleito ele não recebe do povo a delegação, ele recebe de Cristo, por meio do bispo que o ordena. Então ele é recebido disso, de Cristo, a autoridade, o sacramento da ordem e a autoridade de poder pregar enquanto pároco, enquanto bispo, enquanto vigário paroquial, enquanto qualquer coisa. Então nesses pontos nós podemos notar uma semelhança, pelo menos na doutrina e muitas vezes na prática, da teologia da libertação em geral, pelo menos na sua forma mais primitiva, e que ganhou muita voga aqui no Brasil com os ensinamentos do Leonardo Boff, com a prática dos tradicionalistas. É uma coisa que é cada vez mais evidente, então fica de alerta e também fica de ponto de reflexão para que muitos veem se isso realmente é a Igreja Católica com seu magistério verdadeiro e autêntico, ou se isso é uma tentativa de Igreja Católica, mesmo que às vezes muito bem intencionada, que queira pegar e tornar muitos católicos, eles como católicos apostólicos protestantes, se distanciando do verdadeiro ensinamento e do verdadeiro magistério da Igreja. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.